Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no Salmo 70. Amém? Glória a Jesus. Essa passagem se encontra no Salmo 70, que tem por tema como ter um socorro divino. Amém? Glória a Jesus. Normalmente, você pede socorro a tanta gente, pede ajuda a tanta gente, não é verdade? Confia e acredita em tantas coisas, né? Confia naquele homem que construiu aquela ponte, né? Confia naquelas pessoas que dizem, amanhã eu vou resolver, hoje eu vou te dar alguma coisa, faz assim, faz isso, faz aquilo, não é verdade? Mas você não sabe como ter um socorro divino. Mas hoje, se você quiser aprender, eu vou te ensinar o que fazer para receber o socorro divino. Amém? Glória a Jesus. Também você vai aprender como funciona o socorro divino. Amém? Glória a Jesus. Você vai aprender o que fazer e como funciona esse socorro divino, né? E que o Salmo 70 tem a ver com o socorro divino. Amém? Então, se você quer aprender, continua comigo aqui até o final, que tudo isso você vai aprender em nome de Jesus. Amém? Também quero te dizer que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, que no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Então, como eu te falei, vamos lá para o tema desta noite, que se encontra no Salmo 70, que diz como ter um socorro divino. Amém? Mas antes de começar a ler, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Então vamos lá, Salmo 70, abra sua Bíblia, que diz assim: Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Seja envergonhado e coberto de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubra-se de ignomia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomia os que dizem, bem feito, bem feito. Fogem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que te amam a tua salvação. Digam sempre, Deus seja magnífico. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu, o meu amparo, tu é o meu amparo, tu é o meu libertador. Ó Senhor, não te detenhas. Amém? Glória a Deus. Você vê aqui, né, que o Salmo 70 foi escrito por Davi. O Salmo 70 nos ensina que obedecer a Deus é a perfeita liberdade. A verdadeira liberdade consiste na obediência da lei. Não é verdade? Davi escreveu o Salmo 70 e ele é quase idêntico aos últimos 5 versos do Salmo 40. Não é verdade? Em um momento de urgência, necessidade do socorro divino. Não é verdade? Porque ele diz que torne atrás e cubra-se de ignomia. O que é ignomia? Ignomia significa uma vergonha pública grave. Não é verdade? Uma vergonha pública grave. Quer dizer,
alguém que quer construir uma casa e não tem um dinheiro suficiente para levantar aquela casa, mas quer fazer. E sabe que não tem dinheiro suficiente, aí vai fazer o quê? Vai passar vergonha, porque vão dizer que ele foi capaz de foi construir, mas não foi capaz de terminar. Não é verdade? Essa passagem também se encontra no livro de Mateus. Amém? Mas, irmão, como eu posso ter o socorro divino nessa passagem? Eu não entendi. Vou te falar agora. Para obter o socorro divino, você pode orar a Deus com fé e sinceridade. Amém? Especialmente o Salmo 121 é o Salmo e o Salmo 124. Salmo 121 e o Salmo 124. Acredita-se que esses salmos, ouvidos por 7 dias, né? Quer dizer, ouvido e lidos durante 7 dias, que esses salmos, né? 7 dias, que esses salmos servem de auxílio na busca por ajuda em diversas áreas da vida e no apego a Deus. Amém? Porque a oração deve incluir pedido sincero, a crença em que Deus estende sua mão e estar sempre presente para ajudar e guardá-lo. Amém? Glória a Jesus. Mas o que fazer para obter? Né? Você soube agora para obter? Como obter? Para obter o socorro divino, você deve orar a Deus com fé e sinceridade. Mas o que fazer para receber o socorro divino? Como eu falei, você tem que apegar-se a Deus, orar com sinceridade, não é verdade? Cante ou ore o Salmo 121, né? Que começa assim. Começa com a oração do Salmo 121, que afirma: elevo meus olhos para o monte para buscar socorro, pois ele vem no Senhor, que fez o céu e a terra. Não é verdade? E ouça a oração por 7 dias. Após orar o Salmo 121, ouça a oração de socorro por mais 6 dias. Acredita-se que o número 7 representa a perfeição e que a repetição fortalece o processo. Não é verdade? Por isso que eu boto no meu WhatsApp lá, Deus às vezes me usa para orar por alguém e eu boto lá, tô orando por você nas madrugadas durante 7 dias. Porque a oração dos 7 dias é a oração perfeita. 7 dias é o dia da perfeição. Amém? Quinto, declare sua fé. Como assim, irmão? Declare sua fé. Declare que Deus é o meu socorro nos comentários para afirmar a crença na atuação divina e afaste-se do inimigo. Amém? Glória a Jesus? Então faça isso para você ter. E como funciona? Né? Muita gente diz, eu fiz isso, irmão. Eu faço isso, mas eu não vejo funcionar. Amém? Vou te dizer agora. Como funciona o socorro divino? Funciona como? Perceba que você não precisa, né? Perceba que você não precisa merecer. Oxê, como assim? É verdade. Nós não somos merecedor de nada, mas a graça de Deus é que nos alcança. Não é verdade? Para receber o socorro de Deus, não é necessário ter mérito, basta reconhecer sua necessidade e a necessidade dele. Amém? Glória a Jesus. Reconhecer sua necessidade. Eu sou dependente de Deus. Abra sua boca e diga isso. Eu dependo de Deus. Eu sou dependente de Deus. Mas para tudo isso é preciso acreditar. Acredite que as mãos de Deus estão estendidas. Amém? Glória a Jesus. Como assim, irmão? Acredite que as mãos de Deus estão encolhidas para ajudar, mas estão estendidas para abençoar você. Segundo o vídeo de muitos pregadores que afirma isso. Não é verdade? E você precisa crer.
O Isaías 59, né? 55 diz, busca ao Senhor enquanto se pode. O 59 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o ouvido aberto para que não possa ouvir. Não é verdade? Terceiro, procure Deus em vez de outra solução. Como eu te falei, muitas vezes você procura tantas coisas e diz que precisa de tantas coisas, mas aqui diz, procure Deus em vez de outras coisas. Por quê? As pessoas são encorajadas a buscar a Deus em vez de em outros lugares que podem não ser capazes de oferecer soluções duradouras. Não é verdade? Então, procure Deus. Porque Deus diz, aquele que vem a mim, jamais eu abro mão dele. Amém? Glória a Jesus. Então você sabe como funciona. Como funciona o socorro divino? Perceba que você não precisa receber. Como funciona o socorro divino? Acredite que as mãos de Deus estão estendidas. Como funciona o socorro divino? Procure Deus em vez de outra solução. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? E você sabe como ter o socorro divino. Para obter o socorro divino, você precisa orar a Deus com fé e sinceridade. Amém? Então vamos orar. Quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Romanos 12, 2. Amém? Que diz, não se amolde aos padrões desse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Também Efésios 4, 22, 24, que diz, vocês foram ensinados a serem renovados do modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor, mostra-me como controlar a minha mente, Senhor. Senhor, não desejo andar, Senhor, segundo minha própria inclinação. Quando quero levar cativo, Senhor, todo pensamento e controlar minha mente. Senhor, meu Deus, a Tua palavra julga os pensamentos e a intenção do coração. Peço, Senhor, que ao ler a Tua palavra, ela revele os meus pensamentos incorretos e que Tuas palavras, Senhor, me seja gravada na mente, no coração e no juízo, para que eu identifique de imediato as mentiras do inimigo. Amém? E que Teu Espírito, o Espírito da verdade, guarde-me de todo engano, Senhor. Sei que me concedes autoridade sobre o poder do inimigo e para vencê-lo hoje e sempre, em nome de Jesus. Por isso ordeno, Senhor, portanto, que o inimigo se afaste de minha mente, porque eu recuso-me a dar ouvido às mentiras do inimigo. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a nos libertar de qualquer intriga do inimigo. Senhor, nos ensina a se aproximar cada dia mais de Ti. Senhor, ajuda os enfermos, ajuda aquele, Senhor, que precisa de uma libertação, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a permanecer firme e forte no Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que nos dê uma madrugada em paz tranquila e restaura da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.